Essa manhã eu quero compartilhar algo com vocês. Já há alguns dias, o Espírito Santo vem me incomodando de como nós temos nos comportado diante do Evangelho. E veio encaixar justamente com domingo retrasado, o pastor Jonathan trouxe uma palavra de como que nós devemos andar na luz, de você realmente poder confessar os seus pecados, para que você seja livre da sua consciência, seja livre da condenação. Logo no domingo passado, o pastor Rubens trouxe uma palavra de separação, de santidade. E tudo tem se encaixado com o que o Espírito tem ministrado nos nossos corações, no coração da igreja. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês sobre o Evangelho puro e simples. O que é esse Evangelho puro e simples? O que é viver esse Evangelho? Na verdade, com o passar dos anos, e realmente quando você olha para Paulo ele já chama atenção de que o Evangelho ele está sendo acrescentado. O Evangelho tem sido adulterado. E quando você olha para a proposta que Cristo nos dá, você observa que na verdade nós temos adulterado a proposta que Cristo tem nos dado, como igreja, como corpo. E tudo que nós precisamos entender, essa mensagem é para desmistificar sofisma, mentiras que foram acrescentados de tempo em tempo. Então, na verdade, nós precisamos entender a proposta que Cristo nos lança e viver esse Evangelho simples e puro. Eu queria abrir lá em Mateus capítulo 16. Cristo, ele já lançou uma vida pronta para nós. Nil, mas eu tenho tantos projetos, eu tenho tantos sonhos e objetivos, eu não quero que você anule nada disso. Mas a vida que Cristo propõe para nós é totalmente diferente daquilo que nós temos visto e muitas das vezes em determinado momento na nossa caminhada cristã vivido. Agora preste atenção lá no capítulo 16 de Mateus, no versículo 24. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Preste atenção. Existe uma proposta. E o que proposta dura? É muito dura. Quando você olha para o Evangelho, você vê um Evangelho confrontativo. Você não vê um Evangelho o tempo todo passando a mão em você pelo que você fez ou deixou de fazer. Pelo contrário, existe uma vida proposta por Cristo, de um Evangelho simples e puro. Só que muitas das vezes nós queremos pegar o Evangelho e adaptar ao nosso contexto de vida. E anulamos o projeto que Cristo nos apresenta, a proposta dele. Porque na verdade é a minha vida que precisa entrar nesse propósito. Eu preciso abrir mão da minha vida para viver a vida pronta que Cristo já nos propôs. Só que agora eu acrescento o Evangelho, eu preciso fazer adaptações para que para mim seja confortável caminhar nesse Evangelho. Porque a minha alma se perturba e na verdade eu tenho desejos, eu tenho objetivos, eu tenho propostas e eu preciso me sentir bem, e aí eu pego o Evangelho e adapto ele à minha vida. Eu anulo a proposta todinha que Cristo nos deu, através da obra da cruz. Versículo 25, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Nil, então quer dizer que existe uma vida de mentira?
Lamento te dizer, a verdadeira vida é aquela que está em Cristo Jesus. A verdadeira vida é aquela que Cristo propôs para cada um de nós. E quando nós começamos a viver, é um pacote. Quando nós começamos a viver essa verdadeira vida, é derramado sobre você toda a sorte de bênção que Deus tem. Mas pela misericórdia, o imenso amor e a graça de Deus, hoje nós estamos aqui. E muitas das vezes nós acrescentamos o Evangelho. Nós adicionamos o Evangelho. Nós anulamos a proposta de Cristo e fazemos adaptações para que nós possamos caminhar e nos sentir bem nessa caminhada. Achando que nós... Preste atenção. Muitas das vezes, eu converso com muitas pessoas. E quando você, no meio da conversa, você identifica que aquela pessoa acha que está salva. E eu vou falar sobre salvação hoje. O Evangelho, ele te confronta o tempo todo, porque o maior desejo do Evangelho simples e puro é te tirar da condição aonde você se encontra e viver a vida pronta que Cristo te propôs. Está tudo pronto. Porque quando você olha para a cruz do Calvário e Cristo lá diz assim, está consumado, está pronto. Não precisa adicionar mais nada, eu não preciso acrescentar mais nada. Mas eu vou fazer menção de alguns versículos que falam sobre aqueles que acrescentam. Lá em Provérbios 30, do versículo 5 ao 6, tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, Ele não disse. Se você dizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Segundo João capítulo 1, versículo 9, quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quantas vezes, hoje tem sido muito explícito, nós vemos pregadores, nós vemos líderes que têm acrescido a palavra para alcançar multidões, para que essas multidões se sintam confortáveis, pessoas se sintam bem, e não apresentam o Evangelho puro e simples, confrontativo, aonde esse Evangelho ele quer realmente transformar o seu coração e moldar o coração de Cristo na sua vida. Nós queremos o molde do mundo, mas não queremos o molde de Cristo, porque Cristo foi duro. Ei, larga essa vida e segue a minha, porque morre e eu também vou morrer. Isso é duro demais. A questão é que nós queremos nos sentir confortáveis. Nós achamos que, na verdade, nós precisamos nos sentir bem. E quando eu venho para o culto, ou eu estou na oração, ou eu estou lendo a Bíblia, estou tendo compartilhando alguns testemunhos, eu estou me sentindo bem. Mas quando você olha nas entrelinhas e você começa a observar o Evangelho, você vê que nós estamos acrescentando o Evangelho. Nós estamos além daquilo que Cristo propôs para nós. 1 Coríntios capítulo 3, porque Deus já pôs Jesus Cristo como um único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Ele é o alicerce de nossa vida. Quantas vezes colocamos alicerces novos para nos sentir bem? Quantas vezes colocamos novos alicerces porque achamos duro demais o Evangelho? Apocalipse 22, versículo 18. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro.
E se alguma pessoa tirar alguma coisa dessas palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos. Nil, quem está querendo acrescentar a palavra é aquele pastor, é o outro pastor lá. E o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, quando eu escutei um trecho de um pastor que estava falando que a Bíblia precisava ser reescrita. E eu, na mesma hora, o meu coração criticou. E o Espírito Santo falou: algumas vezes você fez isso também. Pronto, aquilo lá para mim foi um choque. Como? Como eu fiz isso? Senhor, me perdoa, ali eu entrei em crise. E eu precisava entender o que o Espírito Santo estava me mostrando naquela hora. Eu queria que vocês abrissem, acompanhassem junto comigo, lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Paulo, ele começa a carta para a igreja de Gálatas. Paulo escreve essa carta, mas ele não começa essa carta saudando, parabenizando. Depois ele vem e chama atenção, e depois parabeniza de novo. Ele já começa essa carta com confronto, chamando atenção. Vamos para o versículo 6. Preste atenção o que Paulo escreve. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Jesus Cristo, e estão aceitando outro evangelho. Versículo 7. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo que sejam nós, Paulo está falando dele. Paulo está falando dele. E ele vai além. Ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Preste atenção. Paulo está escrevendo uma carta, e nessa carta ele fala o seguinte: o que está acontecendo com vocês? Eu estou perplexo, estou abismado. Quem são essas pessoas? Essas pessoas estão indo aí, estão propondo um evangelho diferente do que eu apresentei para vocês. Vocês aceitaram o evangelho, vocês concordaram, estão caminhando, e agora apareceram outras pessoas, essas pessoas estão propondo outro evangelho para vocês. E ele ainda fala assim: na verdade eu digo, não existe outro evangelho. E ele fala que seja amaldiçoado. Continuando, versículo 8. Mas se alguém mesmo, já que sejamos nós, ou um anjo do céu anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar o evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. E o que evangelho é esse, simples e puro? Pessoas têm acrescentado o evangelho. O evangelho não precisa ser acrescido. O evangelho não precisa ser adicionado. Ele é simples e puro. O problema todo é isso que eu repito, querido: nós queremos fazer adaptações. Precisamos entender e ter a revelação, de ter a disposição de assumir a proposta de Cristo. Agora, por que Paulo já começa a carta assim? Vamos lá para o capítulo 5 de Gálatas. Olha o que está acontecendo em Gálatas.
Alguns judeus que tinham aceitado o cristianismo, foram para Gálatas. Chegaram lá em Gálatas e falaram: vocês são cristãos, vocês estão aqui, aceitaram a Jesus, estão salvos, mas vocês já circuncisaram? Fizeram a circuncisão? Aí a igreja, a comunidade falou assim: não, vocês precisam ser circuncidados. Não basta ter só a salvação, não basta ter agora só aceitar a Cristo, você agora precisa ser circuncidado. Preste atenção, aquela comunidade estava sendo acrescida no Evangelho. Olha o que Paulo escreve no versículo 1: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Versículo 2, prestem atenção: eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Eu estou anulando a obra da cruz do Calvário quando eu acrescento alguma coisa no Evangelho. Eu anulo a proposta de Cristo para mim. Eu abro mão do Evangelho simples e puro. Versículo 3, repito isto mais uma vez: para qualquer homem que deixar que os circuncide, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Ele sai da graça e volta para a lei. Ele abre mão da proposta da cruz do Calvário para viver o que estava antes da cruz, da antiga aliança. Ele abre mão da nova aliança para viver a antiga. A proposta de Cristo é que nós sejamos derramados e tenha um entendimento do amor do Pai por nós. Versículo 4. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Versículo 5. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e isso é o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. A fé vem por onde, querido? Ouvir o quê? Eu preciso da palavra. Agora, quem é a palavra? Quem é a palavra? Cristo Jesus. Eu preciso dele. Eu preciso estar amalgado com ele para entender e começar a caminhar nesse evangelho proposto por ele. Um evangelho simples. O problema é que nós achamos que Cristo não é o suficiente. É Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e circuncisão. É Cristo e religião. É Cristo e mais outra coisa, e mais alguma coisa. Ele não é o suficiente para eu ser salvo. Ele não é o suficiente para eu ser abençoado. Ele não é o suficiente. Eu preciso acrescentar mais alguma coisa. E quando eu acrescento, eu anulo tudo aquilo que Ele fez por mim, através do amor do Pai. Versículo 6, pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. É o amor do Pai. É o Pai destilando o amor dele sobre você, é Ele correndo atrás de você, é Ele indo ao seu encontro. Só que nós queremos sempre fazer alguma coisa. Você sabe por quê? Porque achamos o evangelho fácil demais. Nós queremos complicar, porque na verdade nós somos criados assim. Nós somos criados com várias resistências, com várias barreiras. Tem uma brincadeira que a gente faz, uma dinâmica que a gente faz na célula. E nessa dinâmica a gente coloca um balde e coloca uma bolinha para que as pessoas possam acertar o balde.
E o objetivo é que essa pessoa acerte lá o balde com a bolinha. Só que visualmente é colocado uma barreira. E lá se fala, só, o seu objetivo é acertar essa bolinha dentro do balde. Só que as pessoas veem a barreira, o que elas fazem? Elas param na barreira e tentam acertar. É isso que o diabo faz. Jesus falou assim, ó, tá vendo essa bolinha? Vai lá no balde e coloca a bolinha lá no balde. Só que Satanás colocou uma barreira. E aí o que a gente faz? Não, eu tenho que ficar aqui, porque essa é a resistência que eu tenho. E agora eu preciso acertar lá. E nós achamos tudo normal. A proposta que Cristo nos deu é um evangelho simples e puro. Nilma, está fácil demais. Eu preciso quebrar isso que eu acho que é fácil, que pelo contrário, Cristo ele já deixou tudo pronto. A única coisa que eu preciso fazer é esperar o Pai pular ao meu pescoço e destilar o amor dele sobre a minha vida. Só que na verdade, Jesus não é o suficiente. Eu preciso acrescentar algumas coisas. Eu preciso colocar mais alguma coisa no Evangelho. Eu preciso fazer mais alguma coisa no Evangelho. E eu digo para o próprio Pai, Deus, a obra da cruz através do seu Filho não é o suficiente. Eu preciso fazer mais alguma coisa. Mas eu quero mostrar esse evangelho simples. Mas antes de eu começar a mostrar esse evangelho simples, eu faço uma pergunta. Se Jesus voltasse agora, responde no seu consciente, não precisa levantar a mão. Se Jesus voltasse exatamente agora, ou se você morresse, você tem plena certeza da sua salvação? Você está salvo? Eu poderia dizer que pouquíssimas pessoas saberiam o versículo certo para dar essa resposta. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Foi um presente de Deus. Mas eu poderia continuar a pergunta, vem cá, por que você tem certeza que você está salvo? Qual é a convicção dentro de você que você realmente diz que está salvo? Me explica isso no Evangelho, explica o seu caminhar, a sua conduta. E aí a pessoa começa a gaguejar. Talvez outras pessoas poderiam dar essa resposta: não, eu não estou salvo. E aí eu faço a pergunta: por que você acha que não está salvo? É porque eu não estou lendo a Bíblia o suficiente. Eu faltei a célula 2 vezes esse mês. Eu não estou orando o suficiente. Eu não estou jejuando o tanto que eu precisava jejuar. E na verdade, quando você olha para dentro, sabe o que a pessoa está dizendo? Quando ela dá essa resposta que ela não tem certeza da salvação. E ela diz que ela tem um problema na igreja, ela não está participando do meio social, do corpo de Cristo. E aí o que ela está dizendo, olha, é porque Jesus, ele é Jesus e mais alguma coisa, é Jesus e mais a leitura bíblica, é Jesus e mais o jejum, e Jesus e mais alguma coisa. Eu estou acrescentando o que Jesus me propôs, como um evangelho simples. E você está embaralhando minha cabeça, não estou conseguindo entender, mas eu não preciso de enjoar, eu não preciso ler a palavra, eu não preciso orar. Precisa. Mas não com interesse em alguma coisa. Por amor. É por amor.
E eu queria começar a pregar o evangelho simples e puro. Queria que vocês abrissem lá em Lucas, capítulo 15. Versículo 11. Nil, já ouvi tantas vezes essa parábola. Já ouvi falar tanto dessa ministração. Mas eu quero mostrar para você a proposta de Cristo dentro dessa parábola. O evangelho simples e puro, sem você precisar acrescentar mais nada. E você reconhecer o que Cristo fez por você, através do amor do Pai sobre a sua vida. Versículo 11, capítulo 15. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte de herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para o país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz ainda gastando tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer os que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, mas aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos seus empregados: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando ele voltou, chegou perto de casa, ouvindo a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta, e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Havia 2 grupos quando Jesus começou a compartilhar essa parábola. Havia um grupo de pecadores que não obedeciam à palavra, que viviam no pecado, e havia um outro grupo, um grupo de mestres das leis.
Eu não sei se vocês sabem, mas nos 5 primeiros livros da Bíblia, há 613 regras. E esses mestres da lei, eles observavam essas 613 regras. Agora aquele filho, ele chama o pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu queria que o senhor tivesse morto. O meu desejo é que o senhor tivesse morto para que eu pudesse desfrutar de todos os bens. Já que o senhor não está morto, eu vou fingir que o senhor está morto, o senhor me dá o que é meu por direito, e eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero e bem entendo. Esse foi o desejo do filho. O que retrata nessa parábola é justamente a humanidade. Existe um grupo dentro dessa estrutura que diz que o pai está morto, que o pai não vive mais, e um grupo de religiosos fazendo de tudo para ter as coisas do pai. Mas o mais interessante é que quando você olha para os 2 irmãos, você acha que na nossa forma que nós somos criados e na forma que a religião implanta na nossa cabeça, pecado é somente desobedecer regras. Pecado é somente não estar obedecendo a palavra. E eu preciso agora, querido, preste atenção, mostrar para vocês o que é pecado segundo essa parábola. Porque quando o pai ali está conversando com o filho mais velho, o filho fala para o pai: ei pai, eu estou te obedecendo em todas as coisas. E o mais interessante é que o pai não retruca, o pai não fala, não, peraí, veja bem, ei, e aquele dia que você fez isso, isso e isso? O pai não rebate, o pai aceita. E ali parece que dá um nó, porque quando você olha para o filho mais velho, você, opa, peraí, esse cara também está em pecado, mas ele obedece às leis, ele obedece à palavra. E eu preciso fazer com que você entenda o que é pecado. Porque quando você olha para o coração do mais novo, você vê que ele queria as coisas do pai. E quando você olha para o coração do mais velho, ele fica indignado, porque o pai aceita o filho novamente. E o filho entra de novo em casa. O pai assume ele como filho novamente. Mas o mais velho está indignado. Você sabe por quê? Porque aquele filho mais novo, o nome dele é escrito novamente na partilha de heranças. Aquele filho mais novo, que voltou para casa com fome, com desejos de ter as coisas do pai novamente, não pelo coração do pai, aquele filho mais novo teria direito à herança novamente. E o filho mais velho fica indignado. Como? Aí é fácil demais, que evangelho fácil demais é esse? Por que você não dá um castigo para ele, pai? Ele tem que sofrer o que ele fez. Ele tem que ralar, ele tem que pagar o preço do erro dele. Não estou dizendo que o pecado não tem consequências. Sim, tem consequências. Mas eu quero te dizer, querido, que quando você está debaixo do amor do Pai, as consequências são leves.
Eu preciso que você entenda o que é pecado nesse contexto. Pecado, preciso que você grave isso, se você tiver como anotar. Pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. É não amar o coração do Pai. Pecado aqui mostra dois corações, e o coração dos dois, tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho, estão interessados pela coisa do Pai, não pelo coração do Pai. Nós oramos, nós jejuamos, nós vimos na igreja, nós vamos na cela, nós viemos na oração, mas estamos interessados nas coisas do Pai, não no coração dele. E aí nós acrescentamos o Evangelho. Nós dizemos que agora Jesus não é o suficiente para que eu seja abençoado, para que eu tenha saúde, para que eu desfrute a alegria e a paz dele. Eu estou dizendo que agora eu preciso acrescentar, eu preciso fazer mais alguma coisa. E quando eu olho para essa estrutura, eu estou vendo dois corações usando estratégias diferentes para ter as coisas do Pai. É o mesmo coração, um coração que quer as coisas do Pai, mas não quer o coração do Pai. É a mesma coisa. Pecado é não amar ao Pai sobre todas as coisas. Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. É amar o coração do Pai, é desejar o coração do Pai, é ter saudade de estar com Ele, é amar as coisas que Ele ama, é desejar aquilo que Ele deseja. Mas não, pecado é desobedecer a palavra, é estar em desobediência. Eu faço, eu trago meu dízimo, eu trago minha oferta. Eu estou aqui na igreja, não falta um culto, não falta uma célula. Eu venho na oração. Mas eu estou acrescentando porque eu quero algo. Eu desejo algo, eu quero as coisas do Pai, eu não quero o coração do Pai. Porque quando você olha lá no final, o pai fala para o filho mais velho: ei, tudo que é meu é seu. Mas não, é fácil demais esse evangelho. Eu preciso acrescentar, eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa ter. E aí eu anulo a obra da cruz do Calvário. Eu lembro quando o Bernardo sofreu um acidente aqui na porta da igreja. E naquela correria, um grupo grande da igreja estava do nosso lado. Lá nas clínicas fazendo o exame, no hospital onde ele foi internado, e a gente viu o amor, apesar de ter sido um momento difícil, triste. Mas a gente viu o tanto que nós somos amados, tanto que nós somos cobertos por esse amor. Você só consegue responder amor se você é amado. Você só consegue desfrutar de amor se você sente esse amor. Seja ela na alegria ou na tristeza. Quando nós amamos alguém, nós nos alegramos com quem está alegre. Quando nós amamos alguém, nós nos entristecemos com quem está triste. O pai estava irradiante. O pai estava alegre.
o filho mais moço voltou para casa. E tudo que ele queria com o filho mais velho era compartilhar aquela alegria. Agora preste atenção. O pai mandou matar um bezerro gordo. Não havia geladeira naquela época. Você acha que ficou só com os empregados e a família? Ele mandou chamar todo mundo daquela comunidade, naquela fazenda, todo mundo. Todo mundo precisava compartilhar daquela alegria com o pai. Eu preciso ter uma ideia do que é salvação. Salvação não sou eu vindo para o Pai, é o Pai indo até mim. Salvação é o pai saindo da festa, indo lá chamar o filho para compartilhar a alegria com ele. Eu preciso ter essa ideia de salvação. Eu preciso realmente desfrutar disso. Mas não, eu tenho que acrescentar alguma coisa no Evangelho. Eu preciso fazer alguma coisa. Agora, que filho que você é? Que estratégia você está usando? Você é o filho mais novo? Você é o filho mais velho? Ou você é o filho que está contando a parábola, que é apaixonado pelo pai, que faz tudo por amor ao pai? Que filho que o pai quer que nós sejamos? Ele só quer filhos apaixonados por ele, querido. O desejo dele é ele ir ao teu encontro. O desejo dele é te encontrar. Agora a gente tem um problema imenso. Agora eu entendi o que é pecado. Eu sei, eu consegui identificar que na verdade os dois filhos têm o mesmo coração, têm um interesse pelas coisas do pai. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Tem como você mandar no seu coração? E agora na sua consciência, no seu pensamento você vai falar assim: eu preciso amar o pai. Coração, a partir de agora você vai amar o pai. Tem como você mandar no seu coração? Sim ou não? Tem como? E agora? E agora? Eu quero dar um exemplo simples. Pastor Rubens torce pelo Flamengo. O Flamengo não está muito bem, não é não, pastor? O Flamengo não está muito bem, mas eu acredito que o Flamengo se desviou de Jesus. Para quem não sabe, o nome Jesus era o nome do antigo técnico do Flamengo. E aí o Flamengo se desviou de Jesus. Por conta disso tem sofrido consequências. Mas vamos pensar que o Flamengo esteja ganhando e está com Jesus. E aí o pastor Rubens fala assim para a igreja, fala assim para nós: olha, é o seguinte, eu vou baixar um decreto e vai ser aqui para nós que, a partir de agora, você só vai para o céu se você torcer para o Flamengo. Gente, preste atenção. O Flamengo aceitou Jesus, está com Jesus. Preste atenção. Você pode vestir a camisa do Flamengo. Você pode ir lá gritar. Você pode torcer. Você pode fazer o máximo. E o pastor Rubem vai olhar para você: pô, esse cara vai para o céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá no céu, ele não está olhando a sua conduta, não está olhando o que você veste, está olhando o seu coração. Você pode enganar, mas lá em cima você não engana, porque Deus está olhando o seu coração. Quando você olha para essa parábola, você está vendo um coração. O que Deus está olhando é coração. E agora você entra em desespero, você fala assim: agora como? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer diante desse evangelho?
porque eu sempre tenho acrescido, porque eu sempre tenho colocado alguma coisa, e eu estou dizendo o tempo todo que Jesus não é o suficiente. Eu estou anulando a obra da cruz do Calvário, eu anulo a graça. O que eu preciso fazer, querido? Deixa eu te falar. A única coisa que você precisa fazer é ficar parado e esperar o Pai correr no seu pescoço, pular em você, te encher de beijo, destilar o amor dele sobre a tua vida. Mas é fácil demais. Você sabe que dá um nó, porque na verdade quando você olha lá para Gálatas, e você vê que as pessoas, aqueles líderes estavam implantando, dizendo que você precisava ser circuncidado, e você precisava obedecer às 613 leis. E aí você fala assim, não, mas eu não tenho lei, ninguém está pedindo para me circuncidar. Ninguém me pede. Mas você olha que o Evangelho ele é fácil demais. Não, isso está muito fácil. Eu preciso complicar. Eu vou colocar algumas barreiras. Porque eu preciso dizer para mim mesmo que eu não tenho condições, eu não mereço. Não é isso. E aí eu começo a abrir mão da proposta de Cristo através da cruz do Calvário. Porque a única coisa que você precisa fazer é ficar esperando o Pai correr e pular no seu pescoço e te encher de beijo, destilar o amor dele sobre você. Que amor é esse? Que amor é esse, querido? Que amor é esse? Como? Nós queremos explicações, nós queremos fazer resoluções, nós queremos achar que 2 mais 2 é 4, mas não adianta, você não consegue encontrar uma resposta. Ele só amou você primeiro, é a única coisa que você precisa aceitar. Esse é o Evangelho puro e simples, proposto por Cristo. A ideia de salvação é Ele indo ao teu encontro, é Ele correndo ao teu encontro, é Ele saindo da festa, indo lá atrás de você. Não é você. Essa é a ideia de salvação. Que amor é esse? Que amor é esse? E aí você pergunta, que graça? O que é graça aqui na parábola? Deixa eu dar um exemplo simples. Você lembra quando você estava no colegial e a professora te dava o boletim e você precisava levar o seu boletim para casa, para o seu pai ou sua mãe assinar? Você lembra? E aí você chegava com o seu boletim, parecia mais um papel ensanguentado. Só que você precisava levar a assinatura de volta para a escola, para dar ciência para os seus pais. E aí seu pai sabia que você tinha um momento certo de você trazer o boletim. Seu pai está lá assistindo o jornal, na sala. E aí ele fala com a esposa, meu bem, ele já trouxe o boletim? Aí ela engasga, engole a seco. Meu bem, ele trouxe. Traz aqui que eu quero ver. Aí o olho esbugalha de lágrima. Do outro lado a lágrima desce o rosto. É agora que eu vou entrar na taca. Eu vou apanhar. E aí o pai pega aquele boletim e começa a olhar assim, rapaz, o que aconteceu? Que nota vermelha é essa? Eu tenho que botar um pano aqui embaixo que está escorrendo sangue, de tão vermelho que está esse papel. Meu bem, vem cá. Aí ela chama, o que é isso aqui? Diz, pois é as notas dele, né, meu bem? Então vamos fazer o seguinte, nós precisamos fazer alguma coisa.
vai lá no açougue, compra uma picanha, chama os amigos dele e vamos fazer uma festa. Seu pai é assim? Seu pai foi assim com você? Deixa eu te dizer uma coisa, pois é, o pai dele fez. O pai dele fez. O pai desse filho mais novo. É o trem mais ilógico. É surreal. O problema é que nós achamos que nós precisamos fazer algo, acrescentar o evangelho. E quando o pai ele vai totalmente contra tudo aquilo que nós aprendemos durante tempo, nós precisamos fazer algo para ter um retorno. Eu preciso trabalhar para ter um salário. Não estou dizendo que esteja errado, mas no nosso subconsciente nós fazemos sempre alguma coisa para ter. Agora, quando você olha para essa parábola, Deus fala assim: não faça nada, eu que vou fazer, eu vou matar o maior novilho gordo, eu vou fazer um churrasco, eu vou chamar todos os seus amigos, vou chamar todos os familiares, eu estou alegre porque você voltou. Que amor é esse? Que amor é esse? Na verdade, nós invertemos, nós precisamos fazer alguma coisa para ter. Não precisa, Ele já te deu tudo. E a proposta dele é que você viva a vida pronta que Cristo fez através da cruz do Calvário. Está pronto, eu não preciso adicionar, eu só preciso ficar quieto e esperar Ele pular no meu pescoço. Você sabe qual é o problema? É porque nós estamos tão sujos, fedido a porco, desculpa a força de expressão, e nós achamos que nós vamos passar esse cheiro para o Pai. Deixa eu te falar, isso é impossível você passar alguma coisa sua para Ele. O mais provável, o mais concreto, é Ele passar para você, é Ele te purificar, é Ele te santificar, é Ele trocar as suas vestes, é Ele te limpando, é Ele te lavando, é Ele te santificando. Que amor é esse? Nil, o evangelho é simples demais. Então tá, se o evangelho é simples, por que nós complicamos então? Por que nós geramos resistência? Por que nós acrescentamos alguma coisa no evangelho? Porque nós achamos que Jesus não é o suficiente. É Jesus e mais alguma coisa, é Jesus e mais oração, é Jesus e mais jejum. Nilmar, peraí, mas eu não preciso. Claro que você precisa, é para você, não por Ele, porque Ele não precisa, Ele é autossuficiente. A obra foi dele e já está consumada, eu não preciso fazer obras para acrescentar na obra dele. Ore para se relacionar com quem te amou primeiro. Leia a Bíblia para conhecer o amor do Pai por você. Jejue para estar mais sensível ao Pai que te ama. Adore para ser parecido com Ele. Louve para ser mais grato pelo amor dEle. Você é salvo pelo amor do Pai. Você foi salvo porque Cristo fez uma obra magnífica. Ele foi no teu lugar, Ele trocou de lugar com você. Era para eu e você estar cravado naquela cruz. Ele trocou de lugar por causa desse amor pelo Pai. Ele, o filho, o irmão mais velho, decidiu abrir mão de tudo que ele tinha, por amor ao Pai. E agora o Pai, quando Ele olha para você, Ele olha pela ótica de Cristo, e Ele vê um homem santificado, um homem e uma mulher, purificada, justificada pela obra de Cristo. Que amor é esse? Que amor é esse?
Agora, qual é a ideia de santidade nessa parábola? O que é santidade? Começa a imaginar aquele garoto acordando de manhã cedo, depois da festa. E ele está deitado, ele abre os olhos, e ele olha o quarto. Que quarto é esse? Eu não mereço. Que cama confortável. Eu não mereço. Olha essa coberta que me esquenta. Eu não mereço. E aí ele olha para a cabeceira da cama e ele vê o anel. Na cadeira ele olha a capa que o pai mandou colocar nele. Não mereço. E aí ele se levanta, se arruma e vai para a sala onde a mesa está posta com o café da manhã. Ele olha aquela mesa cheio de comida. E o olho dele esbugalha e ele fala assim: eu não mereço. Ontem, anteontem, há um mês atrás eu estava passando fome. Eu desejei ser um porco para comer a comida de um porco. E olha onde eu estou. Eu não mereço. E de repente ele começa a ouvir as pisadas fortes. Ele sabe que é o pai dele. E ele abaixa a cabeça. Ele fala assim: agora vai vir as consequências. Agora eu vou ser chamado a atenção. Vai vir um sermão da montanha. E o pai chega por trás dele, dá um beijo no cangote dele e pergunta para ele: filho, como foi seu sono? Você dormiu bem? Você descansou bem? Aí ele: sim pai, dormi bem. Eu descansei sim. E ele olha para o pai e ele fala: pai, eu não te mereço. Eu não mereço ter um pai assim. E eles junto ali começam a comer. E o pai olha para o filho novamente: filho, eu posso te pedir algo? E aí o filho: claro, pai. Não faz mais isso, filho. Como não dizer não? Que amor é esse? E aí o filho fala: claro, pai, eu não faço mais isso. Agora você conseguiu receber o amor do pai. Tudo o que você vai fazer agora é ter um coração grato e separado, porque você quer agradar o coração dele. Tudo o que você vai fazer agora é para agradar o coração dele, porque agora você descobriu o verdadeiro evangelho. Você agora entendeu o que é o evangelho simples e puro. A santidade está separada, agora é agradar o coração do pai. Nil, mas e o filho mais velho? O filho mais velho foi o cara que pagou o preço. Aquela cama era dele. A coberta é dele. O novilho gordo que foi morto é dele. Aquela capa e o anel é dele. O filho mais velho pagou o preço. Porque se o pai fala: ei, tudo que é meu é seu, ele pagou o preço. Mas deixa eu te dizer algo: o irmão mais velho, meu e seu, é Cristo Jesus de Nazaré. Ele que foi pela cruz do Calvário, abriu mão de todas as coisas para que você pudesse desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para você. Ele é o nosso irmão mais velho.